Olá amigos do YouTube, amigos do Facebook, eu sou Alisson Dias e hoje nós estamos começando a série de estudos no livro de Daniel. Nós vamos estudar esse livro completinho e hoje nós vamos dar uma estudada no capítulo 1. Na descrição aí vai ter um link, você clica lá e você vai ouvir a minha pregação mesmo, 30 minutos bem explicado. Aqui é só um resumo bem rápido. Se você tiver interesse, clica aí na descrição. Se você estiver aí no Facebook, nos comentários tem um link, você clica, vai sair lá no site, você vai ouvir a pregação completinha, tá bom? Então vamos começar. Daniel, capítulo 1, né? O livro de Daniel, né? Daniel, ele nasceu na Judéia, em torno do ano de 622 a.C. Ele era um jovem aí de uns 12 a 14 anos mais ou menos, quando começa o livro aqui de Daniel. E ele se tornou prisioneiro da Babilônia em 605, né? A Babilônia, naquela época, hoje em dia, ela é conhecida como Bagdá, lá no Iraque. O povo de Deus, ele foi desobediente, foi rebelde, levaram ídolos, deuses estranhos para o templo, não cumpriram aí os anos sabáticos, e por esse motivo Deus os castigou com 70 anos no cativeiro babilônio. E Deus permitiu que Nabucodonosor e o país de Babilônia conquistassem Jerusalém e levassem o povo até lá, para que eles ficassem 70 anos em sofrimento, para que eles pudessem aprender a respeitar, a obedecer à vontade de Deus. E a primeira invasão foi em 605, e ele leva alguns cativos, né? E entre ele está Daniel e seus 3 amigos. Ele também confiscou vasos sagrados do templo, vasos de ouro que era usado no cerimonial. E o segundo ataque foi em 597. Ele levou mais cativos ainda, e no ano de 586, um ano depois, ele volta a atacar pela última vez, e ele derrubou e destruiu completamente a cidade de Jerusalém e também o templo dos judeus, que é o templo de Salomão. Fez um grande estrago. Então o livro de Daniel se passa nesses 70 anos em que Daniel está lá cativo, preso na Babilônia, e todo o povo de Judá, de Israel, preso lá pela desobediência. Então, no capítulo 1, nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então nós vemos aqui o quê? Que Nabucodonosor, que era a grande potência, o maior império mundial até hoje, né? Ele é descrito como cabeça de ouro. Esse império, ele teve a capacidade de entrar, sitiaram primeiro Jerusalém por 2 anos, impedindo a entrada de alimentos, de água, de comida. Depois que o povo já estava debilitado pela fome, pela seca, então eles invadem com facilidade lá e tomam a cidade, né? E nós vemos que Deus, no versículo 1 aqui, Deus entregou nas mãos. Olha lá, no ano terceiro, e o Senhor, versículo 2, e o Senhor os entregou na mão de Joaquim, né? Então Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Então nós vemos aí que Deus, ele quando o povo dele é desobediente, ele usa a vara para castigar. E muitas vezes essa vara podem ser povos pagãos, podem ser povos estrangeiros, pode ser o ímpio, pode ser usado para castigar o povo de Deus, né? Então nós vemos aí a soberania de Deus. Deus tem poder, controle sobre todas as coisas. E o povo de Deus, quando é desobediente, ele sofre muito com isso. E isso foi o que aconteceu. Sitiaram por 2 anos a cidade de Jerusalém, o povo ficou com fome lá dentro, desolado, e depois eles invadiram, levaram cativos. E nesse cativeiro, um dos que foram levados foi Daniel e seus amigos, o que nós vamos ver aqui agora, a segunda leitura, né? Daniel e seus amigos, eles são levados cativo lá para a Babilônia, né? Versículos 3 a 7, ó. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos da linhagem de Israel e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum. Versículo 6. E entre eles achavam filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né?
E o chefe dos eunucos lhes pôs a saber a Daniel, pôs o de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, o de Mesaque e Azarias, Abednego. Então eles pegam, escolhem jovens que faziam parte da realeza, que era Daniel e seus amigos, né? E a primeira coisa que faz é introduzir eles para serem preparados para estarem na presença do rei. E qual que é essa preparação? Primeira coisa que o chefe dos eunucos fez foi trocar o nome deles. Então vamos lá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O nome deles foram trocados. Para que isso? Para descaracterizar a sua religião, né? Para tirar de si a sua religião e a sua cultura. E é isso que o mundo faz, ó. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus? Azarias, Deus é quem me ajuda, né? E o nome deles foi mudados, de Daniel para Beltesazar, tesouro de Bel. Bel, ou seja, Baal, um dos deuses dos caldeus. Sadraque, Deus autor do mal, seja favorável a nós. Então quer dizer que não é o Deus de Israel, é o Deus Baal. Mesaque, aquele que pertence à deusa Sheshak, né? E Abednego, servo de Nego, um dos deuses babilônios. Então a primeira coisa que ele fez foi mudar o nome deles, descaracterizá-los da sua religião e da sua fé, mudando os seus nomes, né? Isso aconteceu também lá no Egito com José, né? José, quando ele foi proclamado governador do Egito, mudaram o nome dele para Zafenate Paneia. Isso é para quê? Para tirar de si a sua religião. E hoje as pessoas têm mudado os nomes das coisas para descaracterizar a nossa religião também, dos cristãos, né? Esse tal de gospel, festa gospel, balada gospel, tal e tal, muda o nome para descaracterizar, colocando o mundo e as suas tradições para dentro da igreja. E aqui nós vemos a mesma coisa. Mas apesar deles não poderem recusar o nome novo que foi dado, né, foi imposto a eles, eles ainda assim não se misturaram com esse povo, com esse mundo. E também foi dito para que eles comessem dos manjares do rei. Tá aqui, ó. Versículo 5. O rei determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos. E também tudo que o rei comia, tudo que o rei bebia, a carne, vinho, todas as iguarias do rei seriam servidos para esses jovens por 1 ano, para que depois eles se colocassem na presença do rei. Mas olha só o que Daniel faz aqui, ó. Nos versículos 8 a 15, nós vamos dar uma resumida. E Daniel, versículo 8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Ele não quis participar do banquete do rei. Você acha que um rei ia comer uma comida ruim? Né? É uma comida excelente, maravilhosa, mas ele preferiu não, ele falou, não quero participar da comida do rei. E ele também não quis o vinho nem nada disso. Ele preferiu comer legumes apenas, né? Olha aqui, ó. E disse ao chefe dos eunucos, tenho medo... versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes? Então Daniel fala para ele, olha, ô eunuco, eu quero comer apenas legumes, não quero comer nada da comida do rei, só legumes. Ele falou, não, mas daí você vai ficar debilitado, vocês vão ficar com uma aparência mais feia do que os outros, e o rei vai ficar sabendo que eu não dei as iguarias dele para vocês, e vai pegar mal para mim. É perigoso até que eu seja morto, né? E o que Daniel fala? Então Daniel disse ao dispenseiro, no versículo 11, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederá com teu servo. Falou, então vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar aqui 1 ano, experimenta por 10 meses. Nós vamos comer só legumes e água, tá? E depois você compara nós aqui, nós 4, com os outros, a nossa aparência, né? E o que aconteceu? No versículo 15. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos de carne que os outros jovens que comiam das iguarias do rei. Então Daniel, ele rejeita isso. Mas por que ele rejeitou? Né? Se era uma comida tão boa, a comida do rei, maravilhosa.
Por que ele rejeitou? Porque eram comidas sacrificadas, oferecidas a ídolos, a deuses pagãos. Tanto o vinho quanto as carnes eram sacrificadas aos ídolos e colocadas no rei. E ele não quis essa contaminação espiritual. E ele fugiu disso, e ele recusou os melhores manjares, as melhores comidas, ele rejeitou. E Deus, né, fez com que eles tivessem uma boa aparência. Não é porque você é vegetariano, não é por ser vegetariano. Né? Muita gente fala, isso é por isso que a gente tem que ser vegetariano, não comer carne. Mas não, ele não quis comer, não foi a carne, mas foram as carnes sacrificadas aos ídolos. Então, Daniel, apesar de ter seu nome mudado, apesar de tentarem tirar o seu costume, a sua religião, a sua fé, mas mesmo assim ele se manteve fiel ao Deus vivo, e isso foi o que Deus recompensou. Eles tiveram boa aparência. Muito bem, né? E versículo 16 a 21, né? Daniel e seus amigos são achados perante os olhos do rei como muito excelentes. Olha que maravilha, né? Deus abençoa, Deus guarda. Vamos lá. Versículo 16. Assim o dispenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho que deviam beber e dava-lhe legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então Deus abençoou eles pela obediência, né? Eles estavam lá presos naquele país, escravizados pela desobediência da nação, mas eles, aquele pouquinho ali, aqueles 4, eram obedientes a Deus, e Deus abençoou eles com muita sabedoria, com muito entendimento, e Daniel com revelações bombásticas, né? Versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. E eles foram abençoados, e eles tiveram cargos de destaque elevados, nós vamos ver depois, né? Viraram príncipes, conselheiros, e foram muito abençoados pela obediência. Essa é a mensagem principal do livro de Daniel. A obediência a Deus traz recompensas riquíssimas. Jogar o mundo de lado, rejeitar as coisas do mundo e aceitar as coisas de Deus. Não deixar que o mundo descaracterize a sua fé, a sua religião, a sua crença. O mundo tem feito isso dentro das igrejas, trazido o mundo, festa junina para dentro da igreja, balada gospel, não sei o que, mas não, nós devemos continuar na nossa fé e na nossa crença, na nossa religião, seguindo os ensinamentos bíblicos, e seremos abençoados com muita sabedoria, paz e amor vinda lá de Deus. Se você quer saber o estudo completo e detalhado, aqui na descrição tá o link, clica, você vai me ouvir falar por 30 minutos bem caprichado. Ou se você estiver no Facebook, nos comentários. Por favor, compartilhe. Até mais.